Alguns grandes craques já venceram essa premiação, porém eles acabaram sendo um pouco esquecidos e foram deixados um pouco de lado quando o assunto é bola de ouro. E muitos aí tenho certeza que nem sabem que esses craques venceram a bola de ouro um dia. Embora jogar grandes craques, foram pouco lembrados por essa premiação, então é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conferir 7 grandes craques que já venceram a bola de ouro e quase ninguém se lembra. E para começar nossa lista nós temos ele, o Área Negra, Lev Yashin. O goleirão Yashin, que atua entre os anos 50 e 70 e é considerado até hoje um dos maiores goleiros da história do futebol. Ele é visto como um cara que revolucionou a posição de goleiro, pois além de ser o muro embaixo das traves, ele também jogava muito bem com os pés, algo raro naquela época, e que depois viria a se tornar muito comum entre os goleiros. Mas todo esse lance começou com ele, lá atrás, revolucionando esse método de jogo, e o goleirão Yashin venceu a bola de ouro no ano de 1963. E ele continua sendo até hoje o único goleiro na história a ter vencido a premiação. E continuando nossa lista, na 6ª posição nós temos o alemão Gerd Müller. Müller, que foi um jogadorzaço, e atuando com a camisa do Bayern de Munique, ele tem nada mais nada menos do que 566 gols marcados. E se a gente contar só gols pelo campeonato alemão, ele tem incríveis 365 gols, uma marca realmente impressionante do craque alemão. E sem contar também que Müller venceu a Copa do Mundo com a Alemanha em 1974. E ele é considerado até hoje um dos maiores atacantes da história do futebol alemão. E por todos seus feitos dentro de campo, ele acabou vencendo a bola de ouro no ano de 1970. E eu tenho certeza que muitos aí não sabiam que esse craque tinha vencido a bola de ouro. E ocupando a 5ª posição dessa lista, nós temos o lendário Rummenigge. Simplesmente uma lenda dentro do futebol alemão. E Rummenigge, atuando pelo campeonato alemão, marcou incríveis 162 gols, um número realmente fantástico, virando assim um ícone dentro do Bayern de Munique. E por todos seus feitos com a camisa do Bayern de Munique, Rummenigge ganhou o apelido de Barão Vermelho. E eu tenho certeza que muitos aí não sabiam que esse cracaço de bola havia vencido a bola de ouro. Mas ele não venceu apenas uma vez, ele venceu duas, em 1980 e 1981. E mais recentemente ele ainda atuou como CEO do Bayern, mas no ano passado, em 2021, acabou pedindo demissão do cargo. E até hoje é considerado um dos grandes atacantes da história do futebol alemão. E continuando nossa lista aqui, na 4ª posição, nós temos ele, o craque holandês Ruud Gullit. Um dos grandes craques da história do futebol holandês, Gullit, que se destacou jogando muito com a camisa do Milan. E ele fez parte de umas da época mais vencedoras da história do clube italiano, sendo peça fundamental naquele time do Milan, que ao lado de Frank Rijkaard e Marco van Basten fizeram história com a camisa do clube italiano, ganhando tudo que era possível com aquela camisa italiana e com aquele timaço que o Milan tinha na época. Gullit também se destacou muito jogando pela seleção holandesa, inclusive um dos gols foi marcado por ele na final da Eurocopa de 1988, onde a Holanda acabou se sagrando campeã. E Gullit venceu a bola de ouro no ano de 1987, após uma temporada mágica com a camisa do Milan. O craque então acabou levando a bola de ouro para casa. E continuando nossa lista aqui, ocupando a 3ª posição, nós temos ele, o craque italiano Paolo Rossi. Rossi, que teve bastante destaque atuando no futebol italiano e principalmente com a camisa da Juventus. Porém, ele teve maior destaque mesmo atuando com a camisa da seleção italiana, e principalmente na Copa do Mundo de 1974. Porém, apesar de ter jogado muito, ele não venceu a Copa do Mundo naquele ano, apesar de ter sido um dos principais jogadores na campanha da Itália naquela Copa do Mundo, que acabou sendo vencido pela Alemanha naquele ano. E Rossi venceu a bola de ouro no ano de 1982.
após o craque italiano ter uma grande temporada com a camisa da Juventus. E ocupando a segunda posição dessa lista, nós temos ele, o maior talento da Inglaterra dos anos 2000, o inglês Michael Owen. Owen, que se destacou muito no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, atuando ali com a camisa do Liverpool. Owen era um jogador muito rápido, habilidoso e com ótima finalização. E na temporada que o craque ganhou a bola de ouro, em 28 jogos, ele marcou incríveis 16 gols, que na época era um número muito expressivo. Owen acabou vencendo a bola de ouro no ano de 2001, após grande temporada com a camisa do Liverpool. E ele superou outros grandes craques, como o português Luís Figo, que na época também estava voando. E outro craque que ele superou foi o goleiraço do Bayern de Munique, Oliver Kahn, que na época era um dos maiores na posição. E eu aposto aí que muitos de vocês não sabiam que esse grande jogador tinha vencido a bola de ouro. Mas na época, Owen realmente era um dos melhores atacantes naquela época. Mas devido às grandes lesões que o jogador teve, ele teve uma carreira muito curta e pouco vitoriosa. E seu histórico de lesões começou quando o craque se transferiu para o Real Madrid. Ali sua carreira começou a ir ladeira abaixo. E em entrevista recente, Owen revelou que naquela época o corpo dele já não aguentava mais o futebol profissional. E em primeiríssimo lugar aqui na nossa posição, nós temos ele, o canhão tcheco, o grande Pavel Nedved. Nedved, que é considerado até hoje um dos maiores jogadores da história da Juventus e da seleção tcheca. E sem dúvida nenhuma, esse cara foi um grande craque da bola e que é pouco lembrado hoje em dia. E a principal característica no jogo do Nedved era sua potência na perna direita. O cara tinha simplesmente um chute fantástico e muito forte. Então daí veio seu apelido de canhão tcheco. Nedved podia atuar tanto como meio atacante, como também como meio de ligação. E nas duas posições, o cara jogava muito bem e se destacava muito. E lá no ano de 2003, Nedved acabou vencendo a bola de ouro, após uma temporada simplesmente fantástica com a camisa da Juventus. Para vencer a bola de ouro, ele teve que superar outros grandes craques, como o francês Thierry Henry, que também naquela época vinha voando, e também o cracaço de bola Zinedine Zidane. E além disso, outro craque que ele teve que superar foi a lenda italiana Paolo Maldini, que naquela época era um dos melhores zagueiros do futebol mundial. Mas mesmo tendo vencido a bola de ouro e jogado muito, Nedved é pouco lembrado hoje em dia, apesar do cara ter sido um cracaço de bola. E na época quem acompanhou viu o quanto esse cara jogava. E após tudo que Nedved fez pela Juventus, ele acabou virando o ídolo por lá, um dos maiores jogadores da história. Mas que poucos sabem que ganhou a bola de ouro. Então bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.